O projeto ESMP Literária tem por objetivo estimular, a partir da leitura de obras literárias, novas ferramentas interpretativas para o direito, para profissionais da área e demais interessados. O tema da 11ª edição é o livro Cais da Sagração, de Josué Montello, com a participação dos membros da Academia Maranhense de Letras, a promotora Ana Luísa Almeida Ferro, da professora escritora Ceres Costa Fernandes e do escritor José Everton Neto. A 11ª edição da SMP Literária, né? É a primeira deste ano, e nós não poderíamos começar de maneira melhor do que com uma obra de Josué Montello, nosso grande romancista, né? Com o livro Cais da Sagração, que é uma obra de 1971. E lembrando também, porque a SMP Literária, ela sempre procura valorizar as grandes obras literárias e os nossos grandes talentos literários, e sempre tentando também fazer uma relação com o direito ou com a nossa realidade. Então, eu lembro que estamos aqui celebrando 14 anos da Lei Maria da Penha, né? A lei número 11.340, né, de 7 de agosto de 2006. Então, esta é uma oportunidade especial, e justamente o livro Cais da Sagração, como também o livro A Faca e o Rio, né, de Odílio Costa Filho, são livros emblemáticos, são obras clássicas, que tratam, né, entre várias outras questões, da problemática da mulher, né? Mas só que com uma linguagem literária. O livro Cais da Sagração, não é uma obra magnífica, é uma das obras-primas de Josué Montello, não é? Josué Montello, que foi um autor muito prolífico, não é? Foi jornalista, foi professor, foi teatrólogo, foi escritor, ele foi diretor da Biblioteca Nacional, do Museu da República, né? Escreveu para a revista Manchete, para o Jornal do Brasil, foi diretor do Museu Histórico Nacional, e suas obras foram traduzidas para o inglês, francês, espanhol, alemão e até sueco. Também suas obras, algumas de suas novelas, foram roteirizadas para o cinema. Eu posso citar, por exemplo, Uma Tarde, Outra Tarde, né, de 1968, que no cinema se chamou O Amor aos 40. E também O Monstro, né, que adquiriu o título de O Monstro de Santa Teresa. A obra de José Montello, por todos conhecida, ela é assombrosa, né? Ela tem uma obra, ele tem uma vasta obra literária que vai do romance ao teatro, do artigo ao ensaio, né? Ele tem uma prosa que é caracterizada como elegante e fluida, ele sempre privilegia, uma abordagem psicológica, portanto, alguns autores dizem que ele é herdeiro espiritual, por exemplo, de Machado de Assis, de Eça de Queiroz, de nomes também como Dostoiévski. O crítico Wilson Martins disse dele que, né, na época, que ele era, sem dúvida, o decano do romance brasileiro, né? E que ele havia escrito romances clássicos justamente na linha de Machado e de Eça, né? Ele não é um nome só maranhense, é um nome, como eu já disse, é um nome nacional e até internacional. Na nossa Academia Maranhense de Letras, ele ocupou a cadeira 31, ocupou, não só ocupou, mas ele foi fundador da cadeira 31. E na Academia Brasileira de Letras, ele foi o 4º ocupante da cadeira 29. Depois foi sucedido por José Mindrin, né, Mindrin.
Entre os seus romances principais, além do Cais da Sagração, eu citaria aqui também Os Tambores de São Luís, por demais conhecido, né, que tem a famosa cena do julgamento da futura baronesa de Grajaú, em que atua Celso Magalhães, né, apenas uma referência ao Ministério Público. Temos Noite sobre Alcântara, Luz da Estrela Morta, são muitos romances. Ele era muito prolífico. E escreveu novelas, que eu já mencionei, também obras para o teatro, ensaios, por exemplo, escreveu sobre Gonçalves Dias, sobre Arthur Azevedo, sobre Machado de Assis, sobre Juscelino Kubitschek, né? E o tema deste dia, né, desta tarde, é o Cais da Sagração, né? E eu vou agora apresentar a minha querida amiga e professora, né, Ceres Costa Fernandes, não é, que é uma especialista da obra, mais ainda da obra de Saramago, mas ela também é uma grande conhecedora da obra monteliana, não é? E especialmente, eu diria, com destaque para Cais da Sagração. E a professora Ceres, ela é cronista, é contista, é ensaísta, ela ocupa a cadeira número 39 da Academia Maranhense de Letras, né, cujo patrono é Gomes de Castro, e ocupa a cadeira 34, né, da Academia Ludovicense de Letras, patroneada por Luci Teixeira, né. Ela é licenciada em letras, é mestra em letras, tem especializações em metodologia do ensino superior e semiologia aplicada à literatura e ensino à distância. Ela é professora aposentada do curso de letras da UFMA, né, onde ela ministrou inglês, história da literatura, teoria da literatura e literatura portuguesa, né? Eu a encontrei em história da literatura, né? Tive o prazer de tê-la como professora em história da literatura. Ela foi pró-reitora de graduação da UFMA, teve um importante trabalho também, devo lembrar, não só trabalho literário, mas também foi gestora de programas especiais do governo do Estado, né, de abril de 2003 a dezembro de 2006, desenvolveu o projeto Saúde na Escola, que é um programa educativo de melhoria de qualidade de vida dos alunos do ensino fundamental, das escolas estaduais e municipais. E esse programa atingiu 130 municípios, né? Ela também foi muito conhecida como diretora do Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, não é? Porque durante o período em que lá esteve, ela comandou o famoso café literário, que se tornou um tradicional evento cultural da nossa capital. Ela ganhou também várias medalhas, medalha do Mérito Timbira, Laura Rosa, Aldorico Mendes, palmas universitárias, medalhas do governo do Estado, como a do Mérito Timbira, do 4º centenário, e também possui, eu já mencionei que ela é cronista, contista e ensaísta, e eu destacaria aqui entre as obras, entre os livros publicados, o narrador plural na obra de José Saramago, que inclusive é utilizado em universidade portuguesa, né? O Surrealismo e Loucura e Outros Ensaios, Apontamentos de Literatura Medieval, O Último Pecado Capital e Outras Histórias, né? E Participação em Contos e Crônicas, livro de leitura recomendada para o vestibular de junho de 2002 da Fama, né? Bom, isso. Agora eu vou deixá-los com a professora Ceres, né, que tenho certeza nos oferecerá o melhor manjar literário para esta tarde. Professora, a palavra é sua. Então, doutora Luísa, esperar um pouquinho para aparecer. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, eu estou. Boa tarde. Eu quero saudar a todos os participantes desta tarde literária, patrocinada pela Escola Superior do Ministério Público, agradecer a doutora Adriana Vieira, diretora da SPM,
Agradecer a minha confreira da Academia Maranhense de Letras, a professora Ana Luísa, né, promotora Ana Luísa Ferro, e o convite para fazer essa palestra. Ela é também coordenadora do programa de pós-graduação da ESPM. Então, hoje nós vamos aqui falar sobre o livro Cais da Sagração, de Josué Montello. Ela já falou bastante sobre Josué Montello, mas eu gostaria de acrescentar uma coisa que eu acho que me pegou muito nesse livro e nas conversas que eu tive. Josué Montello morreu em 2006, e eu tive a oportunidade de conviver com ele, de assistir palestras e como sua confreira, né, que eu entrei em 2001 na Academia Maranhense de Letras, ainda participei de várias reuniões com ele. Josué Montello era um cara que amava muito São Luís. Então, ele estava, embora ele morasse na Suécia, na França, em Portugal, e no Rio de Janeiro, a partir dos 18 anos, ele nunca deixou de se comunicar com São Luís, escrevendo, vindo aqui, estando com a gente, e 14 romances dele são ambientados na cidade de São Luís e nos seus arredores. É uma coisa que não saiu nunca do coração dele. E uma coisa que me tocou bastante foi quando ele disse que, na sua mesa de trabalho em Paris, ele tinha em cima da mesa um mapa da cidade antiga de São Luís, com as suas ruas, becos, ladeiras, praças, e que ele passeava com o dedo nessas ruas, com saudades de São Luís. E foi também com esse mapa que o ajudou a escrever e ambientar as histórias que ele conta, que são sediadas em São Luís. Então, Josué foi, como ela disse, um grande escritor maranhense, nacional e também com repercussão internacional. Agora, o Cais da Sagração é um romance que eu gosto muito. Dizem que o melhor dele é Tambores de São Luís, mas o meu preferido é Cais da Sagração. É um romance que tem um texto. Nós vamos fazer esse estudo desse texto aqui na perspectiva da violência e do feminicídio por causa da comemoração da Lei Maria da Penha. A gente sabe que um livro a gente pode estudar, enquadrar esse livro de diversas maneiras, né? E então nós vamos pegar essa questão e explorar o núcleo dramático principal, que é a questão do amor de um homem maduro por uma jovenzinha, e que a gente vê que aquilo vai acabar em tragédia, é o núcleo dramático da violência contra a mulher. Então, embora a gente pudesse estudar também outros aspectos desse romance, que ele é um romance bastante rico, né, para interpretações. Ele tirou esse prêmio em 71, saiu em 71, ele tirou o prêmio, Josué ganhou o prêmio de intelectual do ano com esse livro. E ele saiu em 71, mas o próprio Josué confessa que ele passou 10 anos escrevendo Cais da Sagração. Esses 10 anos, ele foi, como era hábito dele fazer, ele foi anotando as coisas que ele ia ouvindo, que ele ia vendo, e quando ele vinha a São Luís, ele se hospedava no famoso Hotel Central, que muitos de vocês não conheceram, os mais jovens, mas que era o hotel mais chique daqui. Ele se hospedava lá, ficava na frente onde é a associação comercial, da frente da igreja, e ele descia às tardinhas, ele descia para o Cais da Sagração, para beira-mar. E lá ele conversava com catraeiros, com barqueiros, com os trabalhadores da área, e ia ambientando, né, os vendedores, ia ambientando o seu romance. E assim ele constrói em torno de Severino, que é uma figura fictícia, que você jura que é verdadeiro, porque ele descreve Severino de tal maneira que tem gente que já discutiu comigo que Severino existia. Severino é um protótipo, né, dos barqueiros todos daquela região que ele escreveu. É belíssimo o romance. E esse romance, nele, Josué coloca toda a sua força narrativa. É uma história emocionante de amor e morte, com fortes lances de lirismo
emoção e suspense, protagonizada por um personagem épico. Nós podemos dizer que é um romance épico, né? Porque o personagem é épico e nós estamos também... É um romance da saga do Mar Maranhense. É a canção de gesta do Mar Maranhense, em que ele conta a história de uma longa descendência de pescadores, né, que vivem, né, nesse embate, nessa luta do Mar Maranhense. E que o último dessa linhagem é o mestre Severino, né? Mestre Severino, que tem cercado de outros... O povo não está escutando nada, está travando lá. Vê personagens fortes. Eu gostaria de fazer uma interrupção aqui, porque a minha que está acompanhando aqui diz que as pessoas não estão ouvindo o som da palestra. No YouTube está travando muito, a câmera está muito lenta. Está travando. Não, eu estou ouvindo toda. Mas eu estou ouvindo completamente. O YouTube não está tendo boa imagem, nem bom som. Eu gostaria que a Aline visse isso. Professora Séries, nós estamos com um problema de sincronização, mas tudo que está acontecendo aqui nesta sala do Google Meet está sendo gravada, o retorno está sendo maravilhoso, nós estamos conseguindo imagem e som muito bons, e na pior das hipóteses, depois nós vamos disponibilizar esse vídeo para quem está no YouTube e não está tendo uma qualidade de escuta e vídeo, nós vamos disponibilizar todo o vídeo na plataforma da ESMB para que possam assistir posteriormente. Tudo bem, então vamos continuar. Obrigada, Aline, obrigada. Então, dizendo a vocês que é o romance da gesta maranhense, a gesta do mar, a canção de gesta maranhense. E o último dessa linhagem é o Severino, mestre Severino, que ele já não tem o brilho daqueles seus antepassados, porque com a vinda da ponte, das estradas, a importância das viagens, das embarcações vão diminuindo. O comércio da Praia Grande já não é mais o mesmo, e já as lojas já estão fechando naquele local, e mestre Severino já encontra dificuldade em encontrar encomendas e passageiros para viajar no barco. Então, já tem essa questão, né, que começa um tanto ele contar a decadência, o começo da decadência dessa linhagem de marinheiros. Pois bem, o protagonista, ele é de acordo com a gesta, ele é um herói épico. Ele é um homem que reto, honesto, valente, tem uma consideração da sua cidade, a cidadezinha que ele vive tem um grande conceito, e ele é um homem que tem o mar como elemento. Esse mar que é um mar que, ao mesmo tempo que ele trava uma luta com o seu navegante, ele propõe, ele produz o seu alimento, o seu transporte, a sua vida, né? E aí ele pode ser considerado também um personagem que ele, por vezes, se torna o antagonista. Nós vamos ver no final do romance como Severino se encontra com o mar, o grande embate dele com o mar, e o mar é o Severino protagonista e o mar o antagonista, que é vencido por ele dentro do seu próprio elemento. Isso é a cena mais bonita do livro. Bom, então, nós podemos dizer também que Josué Monteiro é um escritor clássico, ele mesmo se declara um escritor clássico, na linha de Balzac, de Camilo, de Aloysio, José de Alencar. Ele não pretende inventar nada de modernidade, ele segue o clássico dos escritos, é um escritor realista clássico, segundo ele próprio confessa. Então, em cada sagração, nós podemos examinar o núcleo dramático principal que mais nos interessa para o desenvolvimento desse assunto, desta palestra.
a paixão tardia e obsessiva de um homem maduro, o barqueiro Severino, tosco, simples. Por Vanju, uma jovem bonita, citadina e aparentemente amoral, né? Aí nós já percebemos as raízes de uma tragédia anunciada com um casal tão dispar, né? A gente vê que isso não vai acabar bem. A luta do homem, sim, com o mar, já falei sobre isso, Severino é um homem do mar, né? Descendente de uma linhagem de barqueiros que remonta ao seu bisavô Pedro. Severino é um homem de cabelos vermelhos, como era seu bisavô. E essa história dos barões é protagonizada apenas por homens. Essa saga inclui apenas a vida e a história dos homens. As mulheres, nesta saga de homens do mar, são apenas procriadoras e promotoras do conforto do homem quando regressa do mar. Elas são o repouso do guerreiro. Essa que é a regra normal, essa que é a coisa que se estabelece e que Severino está acostumado a viver. Ele vive maritalmente com uma mulher chamada Lourença, que é muito simples, muito dedicada a ele, e eles não têm filhos. E uma dessas viagens que ele faz a São Luís, já com a questão da decadência de São Luís, ele conhece a Vanju, uma madrugada, né? Uma prostituta jovem, encantadora, que vai desequilibrar esse estabelecido. Tudo que Severino construiu durante a sua vida como homem do mar, como herói épico, vai ser desconstruído com a chegada de Vanju. Ele se apaixona de uma maneira irremediável, obsessiva, e pede a Vanju em casamento no primeiro encontro, sabendo que ela é prostituta, e pede ela em casamento no primeiro encontro. A Vanju aceita e vai morar com ele na pequena cidade de barqueiros e pescadores, né? Agora sim, né? A Lourença é a mulher que vive com ele, que é cheia de... é o protótipo da mulher submissa, tá? do repouso do guerreiro, cheia de culpa pela sua esterilidade. Quando ele chega com o Vanju, ele avisa que vai chegar com uma mulher que ele casou, no papel passado. E ela aceita. Ela aceita, porque não tem para onde ir, ele diz que ela pode ficar na casa morando, não mais como mulher dele. E ela continua morando ali, cozinhando, trabalhando, com a companhia da Vanju. Ela não se revolta, só que ela se conserva muda durante todo o tempo. Então, nós vimos o contraste de um homem valente, reto, honesto, cumpridor de sua palavra, respeitado por todos, como uma mulher que aparece em cena ao amanhecer. A maneira do autor apresentar a figura de Vanju já prenuncia que aquilo é um casal díspar, já mostra. Ela tem uma flor murcha no cabelo, com um sapato na mão, com salto quebrado, já de madrugada, e vestida de vermelho e aparentemente embriagada, né? E cheia de conceitos fúteis e, de certa forma, moral. Mas, mesmo assim, ele se apaixona por ela imediatamente e pede em casamento. Uma coisa interessante de se observar, que a gente vê que esse casal vai acabar em tragédia. Eles fazem um pacto, né? Um pacto amoroso, que é a coisa do mestre Severino, não é coisa da Vanju. Eles fazem um pacto amoroso que eles se prometem que se um trair o outro, o traído pode matar o traidor. E a Vanju aceita. A Vanju aceita. Então, nós já se prenuncia, né, a tragédia.
E ele vai com o Vanju e é perturbado pelo ciúme o tempo todo, e ele começa a desconfiar da Vanju. Ela fica em casa, ela não pode sair nem à janela, e ele, quando viaja, também ela fica proibida, a Lourença fica em casa com ela, e ele traz para ela roupas, enfeites, doces, revistas, que ela gosta muito de ler revistas, e mais aprende em casa. E a mestre Severino diz para Vanju que não deixará jamais que ela seja de outro homem. Ele crê que ela está purificada pelo amor dele, pelo casamento. Ela está tão purificada que, quando do casamento pela igreja, que ela fez questão, ele fala com o padre que ela quer casar de véu e grinalda. E o padre disse, não, ela foi prostituta, como é que ela vai casar de véu e grinalda? Aí ele diz, mas ela, depois que casou comigo, no juiz, ela ficou pura novamente. Ele acreditava nisso, na pureza de Vanju. E então, a desculpa dele para proteger o ciúme exagerado era proteger a pureza de Vanju. Ele queria salvar a alma de Vanju. Todo homem que pratica uma violência ou que faz alguma coisa desse tipo com a mulher ou feminicida, ele tem a sua desculpa própria particular, né? Ou ele quer proteger a mulher, ou a mulher é objeto dele, é propriedade dele, ou ele quer defender a honra, né? Quer defender a honra, como se a honra dele... Pode falar com o pessoal? Como se a honra dele estivesse posta na mulher, né? Quer dizer, é uma transferência da honra. A honra é uma coisa pessoal, intransferível, mas, de repente, o homem traído, ele acha que a honra dele está colocada na mulher. Então, ele tem que lavar esta honra. E isso é aceito por muita gente até hoje. Essa questão de matar a mulher para salvar a própria honra, né? É um dos casos, dos maiores casos, creio eu, de feminicídio, né? E a Vanju tem uma filha. Essa filha é uma mulher, Mercedes. E há uma decepção muito grande de Severino por ela ser mulher. Ele queria um homem para continuar a tradição, mas perdoa. A Vanju diz que não vai ter mais filho. E fica só nessa menina. Essa menina, mais tarde, vai ter um filho, e esse menino é que vai ser o neto de Severino, que vai se perpetuar, que ele vai querer que ele se perpetue em Barqueiro também. Mas aí, com a gravidez, ela ganha o direito de ir à janela, e aumenta as suspeitas de Severino. Então, Severino cria na cabeça dele que Vanju tem um romance, ou vai ter um romance com um novo promotor, né? E assim, ele vai e mata Vanju. Mata para evitar que ela peque e perca a pureza. E ele está fazendo um bem, não um mal para ela, né? Ele mata Vanju e vai se entregar à polícia. Passa 22 anos na cadeia, crê que já pagou o crime dele, que está puro também, quando ele morrer ele vai se encontrar com Vanju no céu. Esse é o código de ética dele próprio, que ele tem, não abre mão dele. É um código que ele sacrifica filho, mulher, família toda, todos aqueles que ama. Mas ele não foge desse código, porque ele crê que aquilo é que regula realmente a vida dele, né? E aí, nós temos o triângulo desfeito, né, da Lourença, que na verdade não vivia mais com Severino, com a Vanju. Mas esse triângulo, ele não deixa de existir, porque a Vanju morre, mas o Severino, mesmo na cadeia, ele tem uma licença de visitar a Vanju no cemitério. E ele continua, durante esses 22 anos, e mais ainda, conversando com ela. Quando ele sai do cemitério, ele sai da prisão, ele vai diariamente. E a gente conhece o que ele pensa,
através das conversas dele com a Vanju e dos pensamentos dele sobre o comportamento dela. O autor é onisciente, mas ele não entra no cérebro de Vanju. Ele não sabe o que Vanju pensa, ele sabe o que Severino pensa. Então, Severino, o autor da terceira pessoa, sabe de tudo sobre todos, mas não sabe o pensamento da Vanju, só o comportamento dela. E aí o comportamento dela não prova que ela fez alguma coisa errada. Mas o Severino tem certeza que sim. Aí nós ficamos com aquela mesma dúvida que a gente tem em Dom Casmurro. Será que Capitu traiu? Né? Aquilo foi o pensamento de Bentinho, até hoje não se sabe. É a mesma coisa com Vanju. Todas as características de Vanju levam a uma traição. Mas Vanju não se sabe que ela fez isso. Né? Então, nós temos o pensamento de Vanju, de Severino, que está conceituando o comportamento de Vanju. Isso torna mais interessante, porque, embora o autor seja onisciente, ele não dá voz aos pensamentos de Vanju. Sim ao de Loureissa, sim ao de Mestre Severino. Também não dá voz ao neto. Então, não dá voz ao neto. A gente sabe o que acontece com o neto, com o comportamento dele, que é o personagem mais complexo da história, é o neto. Que talvez a gente tenha que falar no segundo momento. E quero falar rapidamente sobre a construção da narrativa. Eu acho que o meu tempo está acabando, né? Talvez para entrar... velho. E a construção da narrativa, ela é perfeita. Ela é perfeita. O autor usa a técnica de descontinuidade. O texto é fragmentado, não é linear, a cronologia dele não é linear, ele começa o romance quase no final, quando o Severino já tem mais de 70 anos, está doente, né? E aí é que ele começa o livro. E aí ele vai apresentando o passado, né? Alternando com o presente, mas é um passado redimensionado que, na verdade, ele parece um presente. Então, nós temos um jogo de suspense, nós temos um interesse cada vez aumentado na medida que a gente lê, porque é um quebra-cabeça muito bem montado. A gente vai descobrindo aos poucos o que acontece. Quer dizer, essa estrutura de Cais da Sagração que torna Cais da Sagração fascinante. Tem uma estrutura parecida em Tambores de São Luís, mas não consegue a mesma coalizão dramática que em Cais da Sagração. E aí, o que vai acontecer? No fim do livro, nós vamos saber, no último capítulo, como foi a morte de Vanju, que foi logo no começo. A gente sabe que ela foi morta, mas como ela foi morta, não se sabe. Aí vai passar a recordação, a rememoração da morte de Vanju, que confessou com o padre antes de morrer, para morrer pura. E ir para o céu. Foi um presente que Severino deu para ela. Então, o romance tem uma estrutura muito interessante. E essa estrutura também, aqui o tempo não dá para a gente fazer um estudo maior, mas o neto dele, né, que ele desconfia primeiro que seja homossexual e quer matar o neto, de uma certa maneira, desmancha essa questão, a gente não fica também com muita certeza. O neto que disse para ele que não quer ser barqueiro, quer ser desenhista, e ele acha que o neto é covarde, tem medo do mar, por isso que ele quer ser desenhista, e ele tem a intenção de viaja sozinho com o neto para a tempestade, para tirar o neto do barco, porque o neto, ou enfrentar uma tempestade e morrer ele com o neto, de desgosto e de decepção. Quando, no meio da tempestade, que é a parte mais bonita do romance, ele tem um embate com o mar, uma tempestade terrível, que ele entra de propósito, né? Ele sabe que ele vai enfrentar, e aí o mar, ele e o mar lutam, e ele fica doente, cai, e o neto pega o barco, o leme, e vence o mar. Então, esse é um momento belíssimo, e quando
Mestre Severino acorda, ele está entrando na barra da cidade dele e o neto conduzindo o barco. Aí dá-se o fim do romance e a gente fica sem saber o que vai acontecer com o neto. O neto vai ser desenhista, o neto vai continuar a saga dos marinheiros, o neto vai embora com o Lourenço para a cidade, vai morar com... Esse neto tem o sangue de barqueiro, ou ele é homossexual, ninguém sabe. E aí é uma obra aberta. No final, quando o Josué diz que ele faz um romance clássico, ele faz um romance clássico nas palavras, na descrição minuciosa dos personagens, que são, na maioria deles, personagens planos, mas ele tem uma estrutura diferenciada e essa obra aberta é moderníssima. Então, o livro termina numa coisa muito instigante, que é a questão da obra aberta, que é moderna. Bom, eu gostaria de parar aqui, porque eu já esgotei meu tempo. Alô, Séries, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo. Infelizmente, não teremos a presença de Everton, ele não conseguiu entrar. Então, se quiseres alongar um pouco mais, porque eu posso dizer que eu estou adorando. Então, se quiseres fazer mais algum comentário, e depois a gente passa para as perguntas. Olha, eu gostaria que fizesse as perguntas, se há perguntas, porque me daria a oportunidade. Eu só queria colocar uma observação aqui sobre a questão do feminicídio, que eu comecei, de dizer que há uma dicotomia muito grande entre a questão de homem e mulher nesse julgamento desse feminicídio, que a questão da honra, né, que é pessoal Sim. intransferível, e a questão da alegação da legítima defesa da honra, que faz com que muita gente considere até que a mulher é culpada da sua morte, né? Que é uma coisa completamente idiota e ridícula, a vítima ser culpada de sua morte. Mas há um costume, através dos anos, que as pessoas são grandes culpadas, a sociedade em si é grande culpada. Porque nós temos os maridos traídos. Os maridos traídos são ridicularizados, né? Eles têm um grande medo de se saberem traídos, porque os próprios amigos não poupam, né? As brincadeiras, as torturas a respeito disso, o famoso corno, que a gente conhece. A mulher traída, ela não provoca ridículo, ela provoca pena. Ela tem como se diz, ela é vitimizada e as pessoas têm pena da mulher traída. Já a mulher que é considerada adúltera, a mulher infiel, essa mulher é considerada culpada. Ela tem que pagar pela sua culpa. E aí, se ela for morta pelo marido, há uma justiça que o marido teve razão de matá-la. E o homem infiel, não existe homem adúltero, adúltera é a mulher, não se usa adúltero para homem. O homem infiel é engraçado, é louvado, é o pai de Chiqueira, aquele cara que os amigos acham bacana. Já no próprio livro de Josué, o promotor, quando morre, deixou 3 mulheres, a cidade toda homenageou, tocaram foguete na morte dele, era um pai de Chiqueira. No entanto, a mulher... Então, essa dicotomia faz com que a questão da violência contra a mulher se propague. E também a questão dessa violência que começa com esse sentimento de posse, vem de milhares de anos atrás, quando o homem, pela força física, defendia a sua companheira através da caça, através do seu trabalho, e a mulher era dependente financeiramente, dependente dele para ser defendida. Isso acabou há muitos anos, e hoje em dia os trabalhos mais bem remunerados não são carregar uma saca de 60 quilos na costa, mas apertar um botão com inteligência. Então, as mulheres progridem de uma maneira, aí dá-se a falência, né, da dependência física e a falência da dependência econômica.
E a nova geração de homens, até hoje, não se conforma com isso. Então, as mulheres dependentes, que dependem deles, eles dão umas burdoadas de vez em quando, que é para lembrar que quem dá o pão dá o ensino. Tem que bater de vez em quando para não perder o costume. E as independentes que querem ir embora e que querem largá-los, eles matam. Porque a propriedade deles não pode escapar disso. Então, o que acontece? Nós precisamos de reeducar os homens para que isso não se propague mais. Então, os próprios, você vê Otelo, você vê A Faca e o Rio, a mesma temática. Você vê A Faca e o Rio de Odilo Costa Filho, esse livro, agora, O Cais da Sagração, é a mesma temática. O homem, a posse do homem, a mulher como dependente, a mulher culpada de sua própria morte. Então, isso está muito bem colocado aqui no livro de José Monteiro. Se tiver alguma pergunta. Professora, eu queria, em primeiro lugar, parabenizá-la, né, por essa aula sobre Cais da Sagração, de Josué Montello. Aliás, eu queria até, me penitencio agora, porque até esqueci de mencionar, e essa obra, ela foi premiada, na época, Josué Montello recebeu o prêmio de intelectual do ano, o prêmio Juca Pato, em 1971, né, pela União Brasileira de Escritores, e também pela Folha de São Paulo, né, como intelectual do ano. E também depois ele recebeu, no ano seguinte, em 72, ele recebeu o prêmio de romance da Fundação Cultural de Brasília, né. Bom, mas sobre as perguntas, a Aline, eu creio que está verificando as perguntas eventualmente feitas, mas eu, aqui comigo, já tenho algumas, né? Então, enquanto não me passam as eventuais perguntas das pessoas que estão acompanhando a palestra, eu vou fazer aqui algumas. Bom, falaste muito bem que essa temática não é isolada, né? Inclusive ela se repete em muitas obras clássicas, citaste A Faca e o Rio, de Odilo Costa Filho, e a minha primeira pergunta vai justamente para A Faca e o Rio. Na tua avaliação, há alguma, digamos assim, qual o paralelo que poderia ser traçado entre a morte pelo mar, porque o mestre Severino, ele mata a esposa, né, afogando, e a morte pela faca, né? O João da Grécia, né, ele mata Maria na Faca e o Rio com 7 facadas. Vês alguma coisa de particular, alguma relação, que paralelo poderias traçar entre essas duas mortes? Não estou te ouvindo, Séries. Liga o microfone. Agora, isso, agora estou. Acho que não é bem um paralelo, mas as suas características dos homens que protagonizam o crime. O Severino era um homem do mar, né? Vivia pelo mar, para o mar, então é muito coerente que ele leve ela para o mar e afogue ela no mar. Também ele tentava matar o neto através de uma tempestade, que ele morresse junto com o neto para abafar as decepções da vida dele, de ter tido uma neta mulher, uma filha mulher e um neto que não queria saber do mar. Já o João da Grécia era um vaqueiro, acostumado às coisas da terra, que o uso de faca e de outras coisas mais, né? Então, o João da Grécia, ele vai para o rio com a mulher, mas não passa pela cabeça dele afogar a mulher. Ele vai fazer justamente o que ele está acostumado, o uso da faca. E, além do mais, ele usa a faca como tortura, ele coloca a faca à vista dela o tempo todo e diz, eu vou te matar, essa faca é para te matar, essa faca é para te matar. Ele tortura a mulher durante muito tempo, a mulher pensa que ele vai desistir, quando no momento, né,
que eles estão reatando o amor deles, ele mata ela, papai. Então, eu acho que isso é uma questão de... se ele fosse um atirador, ele dava um tiro, né? Talvez, eu não sei. Mas os dois romances são muito bem construídos, e o suspense deles, a gente fica... O João da Grécia, a gente fica agoniado com aquela faca e fazendo com que, de repente, ele se esqueça daquilo e acabe perdoando a Maria, né? Quando eu falei do mar, é justamente lembrando que esse mar, para ele, às vezes, é um antagonista. Mas quando ele a assassina, não, é o ambiente dele, foi como falaste, esse era o ofício dele, de barqueiro. Né? Nesse momento, o mar não era mais o antagonista. Era o cúmplice dele. Isso, exatamente, exatamente. Bom, outra questão que poderíamos colocar aqui. Essa questão, que paralelo, não seria, pode não ser um paralelo, mas que comparação poderias fazer entre a Desdémona de Otelo e a Vanju de Josué Monteiro? São personagens bem diferentes, né? Pela violência, mas a questão foram vítimas, igualmente. As mulheres eram bem diferentes dos homens parecidos. A Desdémona era uma mulher fina, intelectualizada, nobre, não digo tão intelectualizada, porque as mulheres daquela época não eram assim, mas era nobre e absolutamente honesta, né? Até os leitores veem que ela é honesta. A gente fica na angústia porque ele é levado por um falso amigo a acreditar na desonestidade dela e acaba matando a mulher e descobrindo depois que ela é honesta. A Vanju já se apresenta, como eu falei, embriagada, com o sapato na mão, com a coruja, do pandareco, né? E a Vanju, durante a história, ela demonstra uma certa moralidade. Ela não tem como é que se diz? O pensamento dela é completamente voltado só para as coisas fúteis, ela não se interessa pela filha, ela não quer saber, ela só quer saber de ler revista, de comprar vestidos, e é uma mulher assim que a gente acaba desconfiando dela, né? Não se sabe se ela traiu, mas vai ver que traiu, não sei, porque ela tem esse temperamento assim meio... Né? Agora, os homens são parecidos, porque eles criam na cabeça deles, né? Ambos criam na cabeça deles a traição da mulher passo a passo, como se eles estivessem vendo e comprovando aquilo, né? E acabam na violência. E a gente não sabe se a Vanju traiu, ou se era o temperamento dela que levava a gente a pensar que sim, e temos certeza que a Desdémona não. Então, elas são mulheres diferentes, mas o Otelo e o Severino, embora fossem imensas as diferenças intelectuais e sociais entre os dois, eles têm o mesmo procedimento de posse que vai obnubilar o pensamento deles e que faz eles raciocinarem como se fossem ambos ignorantes. Esse padrão, esse padrão representado pela Lourença e pela Vanju, ele se repete, quer dizer, a mulher subserviente, que é a Lourença, que aceita tudo, que ama até sem esperar a retribuição dele. Claro que ela sente quando ele se casa, ele pensava que ele ia casar com ela, mas ela aceita, inclusive continua morando com eles e tal. E a Vanju, que é com essa descrição, né, comportamental que fizeste, esse padrão, ele se repete em outras obras, ao que possas te lembrar, em outras obras de Josué Monteiro, ou digamos assim, isso é um encontro único nessa obra dele, digamos assim, onde ele atingiria esse auge na problemática da...
Olha, eu não lembro, assim, de uma mulher... As mulheres antigas, né, as mulheres tradicionais de antigamente, elas eram submissas e viviam dentro desses padrões. A Lourença vive dentro desse padrão e ela estava dentro também do padrão que era desejado pelo Severino. A mulher como acessório, a mulher como cuidando da casa, esperando por ele na volta da viagem. Tudo. A Vanju vem desequilibrar, né, esse status quo, ela vem desequilibrar. Essas mulheres que são submissas, elas vão se repetir em outros livros que eu não estou agora exatamente lembrada, até porque o papel delas é um pouco obscuro e a gente não chama muita atenção da gente, né? Agora, uma mulher como Vanju, eu também não lembro de outra. A Vanju é muito interessante porque ela não tem culpa. Ela é um bichinho, ela não tem culpa. Ela faz as coisas, né? E não sente culpa porque simplesmente ela não é como o Severino. O Severino não se sente culpado de ter matado ela e ela não tem culpa de ser como ela é porque ela é. Só isso. Então, eu não lembro realmente de outra que faça parando, talvez eu esteja aqui esquecida. A gente lê tanto livro que acaba Não, mas eu acho que foi o que falaste mesmo, é uma obra única, né? Se destaca, você tem aquele contraste entre as duas, e falaste uma coisa muito interessante também da questão da onisciência, que não é onisciência do narrador, porque ele não penetra no pensamento da Vanju, né? Ele tem todo o conhecimento do comportamento do Severino, tudo que ele pensa, mas não da Vanju. Falaste também, lembraste eu acho que o narrador é onisciente, sim. É onisciente, mas não sim. Em relação a Vanju. Ele não penetra porque não quer. Mas ele, inclusive, é um dos truques do romance. Se ele penetrasse no pensamento da Vanju, perderia a graça, porque nós saberíamos que a Vanju estaria pensando. E a gente sabendo o que a Vanju estaria pensando, não surgiria a dúvida da culpa dela. Então, ele não penetra porque não quer. Ele é onisciente, ele é em terceira pessoa, ele sabe tudo que pensa Mestre Severino, Lourença e outros... os dois, mas não sabe o que pensa Pedro, nem o que sabe, não quer dizer o que pensa Pedro, nem quer dizer o que pensa Vanju, principalmente Vanju. Pedro ainda diz uma coisa ou duas sobre Pedro, mas a Vanju ele não diz nada, justamente para a gente ficar nessa dúvida cruel. Será que ela traiu? Será que ela não traiu? Será que o Mestre Severino... Agora aí a gente vai dizer, matou ela com razão ou sem razão? Nós já estamos tomando o pensamento de quem acha que a mulher é culpada de sua própria morte. Vai nos levar. E tem mais, o Severino é um personagem tão forte, tão simpático, que a gente começa a gostar dele, mesmo sabendo que ele matou a mulher, que ele é um cara inflexível, que ele não mudou de pensamento com nem ela pedindo, nem ela implorando, que ele não se apiedou de ninguém, que ele não teve pena do neto, que ele queria que morrer junto com o neto. Mesmo assim, a gente gosta do Severino. É impressionante como o autor cria o Severino de tal maneira que a gente acaba perdoando o Severino. Talvez não perdoe, mas gosto dele. Verdade, verdade. E eu acho que tem muito a ver com o fato de que o Severino é aquele personagem tão real, não é, que você poderia encontrar no antigo cais da Sagração de São Luís, né, que não, hoje ele não, faz aí, não temos. Ele é muito real, ele é muito palpável, ele é muito... E chega-se ao ponto, e até porque ele mantém a lógica dele, por exemplo, quando ele sabe que o promotor faleceu, ele fica até um momento com um tom de humor, né, do livro, ele fica, o mestre Severino fica preocupado porque o promotor pode cortejar a sua Vanju no céu. Então, ele fica preocupado com essa possibilidade porque ele acha que ele vai se reunir com a Vanju quando ele
partir desse mundo, né? Então, ele, dentro da lógica dele... Agora, é aquilo que tu falaste da violência, a violência doméstica que não é de hoje, né, essa dicotomia, justamente, a questão da honra que leva a essa violência contra a mulher. São conhecidos os casos de tribunais do júri que absolveram por esta alegação da legítima defesa da honra, né, o caso de Doca Street, por exemplo, tem vários outros, né? Então, isso que, na vida real, a gente vivencia, não é? Também isso se reflete, eu acho que magnificamente, na obra de Josué Montello. E aqui, para encerrar, eu gostaria de te perguntar, de certa forma, até tu já disseste, mas eu creio que isso resume para as pessoas que estão acompanhando, né? Em que mencionaste aqui diversas qualidades do livro, Cais da Sagração, né? A fragmentariedade, como ele dá esse tratamento, não é? Essa onisciência que, no entanto, encontra limites propositais, não é? Ele, de propósito, não penetra no pensamento de alguns personagens, ele faz tudo isso de uma forma muito bem concebida. E eu pergunto, qual seria, em que reside a imortalidade dessa obra, na tua opinião? Olha, a obra já está, a gente não pode falar na imortalidade dela ainda tão cedo, né? Mas ela já está se perpetuando bastante tempo. De 1971 para cá, ela continua na crista da onda, continua sendo livro de vestibular, né? Nós já temos 50 anos da obra e ela continua na lista, né, das obras que são mais interessantes e vendidas. E eu creio que ela vai se perpetuar como a Gesta do Mar maranhense, que também tem o Dono do Mar de Sarney, outra Gesta do Mar, que nós temos, são as duas mais importantes, e eu acho que sim, que ela vai se perpetuar. Agora, prever o futuro, não sei, mas eu acho que sim, ela tem todas as qualidades. E também gostaria de acrescentar a você, porque pode ter feito alguma confusão, o caso dele ser onisciente e falar sobre os pensamentos, esses pensamentos vêm em primeira pessoa, né, como se fosse a corrente do inconsciente, mas não é. Esses pensamentos em primeira pessoa de Severino e da Lourença, que eles falam em primeira pessoa, a gente pode confundir com a corrente do inconsciente. Não é. É a palavra que o narrador onisciente dá para aqueles dois personagens. É uma concessão de palavra daquele narrador. Não é a corrente do inconsciente. Então, muita gente... Até porque eles seguem um estilo clássico, não é? Até porque eles seguem um estilo clássico, ele não... Ele introduz o pensamento. Quando ele introduz, você vê que é uma concessão do narrador. A corrente do inconsciente, ela aflora sem nenhuma concessão, sem nenhuma apresentação do narrador. Ela vem sozinha e não tem nenhuma, não é precedida de nenhuma concessão. Então, aí essa é a diferença maior que a gente pode constatar. Séries, muito obrigada, foi um prazer enorme aqui, em nome da doutora Carla, da Escola Superior do Ministério Público, do Ministério Público do Maranhão. Nós te agradecemos pela tua presença, pela tua aula sobre Cais da Sagração, e também lembrando, né, que estamos celebrando o aniversário da Lei Maria da Penha, 14 anos, né, em 7 de agosto, agradecendo também pela tua preocupação em enfatizar essa problemática da mulher, como ela é refletida no romance, como um grande romancista como Josué Montello trabalha essa questão de modo magnífico, numa obra clássica, numa obra
que foi premiada, e que hoje é considerada uma das obras-primas dele. Eu também confesso que eu gosto dos tambores de São Luís, mas Cais da Sagração também eu tenho predileção por essa obra. Muito obrigada. Eu quero registrar aqui a presença de Joseane, né, da Casa de Cultura Josué Montelo. Ela, inclusive, em oportunidade anterior, ela me revelou que esta semana está havendo uma exposição de fotografias do Cais da Sagração, dos lugares, revisitando. Pois o time não poderia ser mais perfeito. É justamente uma revisita aos lugares que foram retratados por a Josué Montelo, que tanto amava a cidade de São Luís, que foram retratados no seu romance. Então, agradecemos também não só a presença de Joseane, mas de todos que acompanharam aqui pela sala e também pelo YouTube, né? E, por último, um abraço especial para ti. Muito obrigada pela tua presença. Foi uma tarde realmente especial para a 11ª SMP Literária. Eu também agradeço muito a oportunidade de ter participado aqui com vocês, muito agradável, e falar sobre Josué, que é sempre uma alegria falar sobre Josué. Né? Obrigada.